Quem são esses autores? Quem é Hegel? Quem é Marx? E quem é Nietzsche dentro desse espaço da filosofia? Como que esses três pensadores alemães vão nos influenciar até hoje, em pleno século XXI, e como suas concepções, suas teorias fizeram com que o mundo repensasse suas atitudes e repensasse o que é o ser humano, principalmente. Então, pensando um pouco sobre Nietzsche e Marx, é interessante a gente ver que a gente tem um progresso, um contexto histórico em que esses autores estão passando, versus a uma desumanização. O que eu estou chamando disso? De progresso. A gente tem um progresso enquanto avanço técnico, científico, em pleno vapor aí no final do século XVIII, início do século XIX, com inovações tecnológicas, com o desenvolvimento da mecânica, da industrialização, as grandes indústrias, as fábricas, a todo vapor, mas ao mesmo tempo a gente tem uma exploração do trabalho dentro desses espaços de mineração, de tecelagem, e tantos outros espaços do trabalho onde a exploração do trabalho humano é marcado. E aí a gente tem o início das lutas de classe entre pobres e ricos, trabalhadores e patrões. Então é dentro desse universo que a gente está trazendo esses autores. O primeiro deles é o Hegel. O que é o Hegel? O Hegel traz como conceito o idealismo absoluto. O pensador alemão se empenhou em uma reestruturação da filosofia da realidade e o idealismo alemão. O idealismo é uma teoria de desenvolvimento das ideias que teve início lá com Platão, passou por Descartes e Kant. Então, Hegel, você pode usar aí como sinônimo a questão da ideia, de como os conceitos, as teses e as ideias mobilizam o ser humano e estão presentes nas suas atitudes. Então, Hegel traz em si um debate, uma busca por essas ideias. Então, como a ideia aparece e marca a presença da filosofia desse autor. É interessante marcar que, para Hegel, na filosofia da história, ela é construída em momentos de contradição. O que ele está chamando disso? Num processo de antítese que se contrapõe à tese, fazendo surgir uma etapa superior que é a síntese. Então, normalmente nós temos uma tese que é negada pela antítese e a conclusão dessas duas é a síntese. Isso é um movimento histórico para Hegel das mudanças e da transformação do mundo que nós vemos. Por exemplo, eu trouxe uma charge da Mafalda para ilustrar um pouco essa situação posta pelo Hegel aí para nós. Mafalda está na praia, está vendo um caranguejo, e aí ela diz: o futuro é para frente. Você não ouviu? O futuro é para frente. Reacionário. Que mania de andar para trás, que bicho mais sem futuro. Você é um bicho estúpido sem futuro, a Mafalda diz. E aí a Mafalda olha para frente. Ou será o futuro é tão ruim que ele está voltando? Então, como é esse movimento de tese, síntese e antítese frente ao que a Mafalda está nos apresentando? Qual é a tese? Qual é o futuro? Sempre à frente? Antítese? Ir atrás? Qual é a síntese dessa pequena história que a gente mostra? Qual é o debate de ideias apresentado na charge? Então, é uma forma da gente investigar um pouco desse conhecimento hegeliano. Se você quer saber mais sobre o assunto, procura, investiga, lê um pouco mais sobre Hegel. Se tiver dúvida, pode nos perguntar aqui. Pensando em Hegel, logo após, a gente traz um pouco Marx aqui para o nosso debate da nossa sala. Marx você já deve ter ouvido falar facilmente aí na grande mídia, na política brasileira, muitos usam a palavra comunista, que vem justamente da teoria do desenvolvimento desse grande autor do século, que é Karl Marx. Então, filósofo alemão, um dos pensadores mais influentes do mundo contemporâneo, a inclusão da filosofia dentro das diferentes atividades políticas. Então,
Marx traz essa roupagem à política com os conceitos da filosofia. Vamos ver um pouco. Então a gente traz aqui para o debate a questão da luta de classes, por exemplo. A luta de classes é o motor da história, a qual sofre uma transformação por um proletariado revolucionário e assalariado, destituído dos meios de produção e se veem obrigados a vender sua força de trabalho. Então, como é essa luta de classes desenvolvida por Marx na sua teoria? É interessante a gente ver Marx com o olhar da sociologia. Acredito que vocês já devem ter estudado muito sobre Marx em sociologia, em como a mobilização histórica posta por Marx pelos trabalhadores faz com que a forma como a gente se empenhe em transformar e mudar o mundo. Então, essa luta social posta por Marx é uma luta em que as classes se veem destituídas de bens e têm que ir à busca disso. E como se essa transformação acontece? Essa transformação, essa mobilização acontece via a comunhão dos trabalhadores. Então, essa mobilização vinda dos trabalhadores frente a uma sociedade hierarquizada e não igualitária, e sim que vislumbra um acúmulo do capital constante, né? Depois de vermos Hegel, Marx, a gente passa a estudar um pouco do Nietzsche. Então, aqui eu trago para vocês apenas os autores que eu acho interessante vocês continuarem pesquisando, se instigarem. Eu estou aqui apenas apresentando para vocês um pouco desses autores que você pode até ir nas provas do PAS, do Enem, procurar no Google como esses autores e qual é a teoria elaborada por eles está aparecendo nas questões, que são autores presentes nessas provas, assim como pode ser autores presentes no seu zine, naquilo que você está construindo aí na sua charge. Eu acho que você vai ter um senso de criatividade grande para desenvolver aqui. Não vai faltar fonte para você consultar e colocar o que você está entendendo sobre Hegel, Marx e o Nietzsche agora. O Nietzsche ele também é um filósofo alemão que desenvolveu uma filosofia crítica do comportamento humano, repleta de aforismos. E aí a gente se pergunta o que é um aforisma? Ele normalmente retrata um conselho, um ensinamento. Tem um livro bem interessante do Nietzsche que se chama Assim Falou Zaratustra. É interessante você conhecer e buscar um pouco sobre ele. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui para vocês do que o Nietzsche nos coloca. Fiquei magoado, não por me teres mentido, mas por não poder voltar a acreditar. Torna-te aquilo que és. Então, são exemplos de aforismos postos pelo Nietzsche. Assim como essa escrita em aforisma, a teoria do Nietzsche também marca essa disputa interna do ser humano entre o apolíneo e o dionisíaco. É uma mistura entre a razão e a aventura, entre os deuses da mitologia grega, Apolo e Dionísio. Portanto, o mundo seria um espaço de contradições que infelizmente foram abandonadas com o pensamento grego socrático centrado apenas na razão. Então, Nietzsche, assim como nós vimos lá naquele capítulo sobre estética, traz essa concepção mais do ser humano como um todo, um ser humano mais que busca uma compreensão não só pela estrutura racional das ideias ou da razão, como foi posto por Hegel, por exemplo, ou por Kant, mas sim uma compreensão do ser humano como um todo, que envolve sentimentos, sentidos, razão e vontade, principalmente. É interessante, Nietzsche traz essa concepção da vontade, é interessante conhecer um pouco sobre ele. Então, as nossas referências bibliográficas estão aqui, vocês podem procurar um pouco mais sobre esses
três autores, e se tiver alguma dúvida, pode nos perguntar, que nós estamos aqui dispostos a responder. Então, esses foram os nossos três. Eu espero vocês até o nosso último encontro, que nós vamos estudar filosofia contemporânea. Tchau, fiquem bem.